Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Hoje, então, teremos aí um novo episódio do nosso quadro Ordem Natural Entrevista. Mas antes de continuar e de apresentar aí o nosso entrevistado, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Telegram, no Rumble, no Instagram, no Facebook, no Apple Podcasts, Anchor, Getter, Spotify, no YouTube, e eu nunca sei se eu mencionei todas as redes sociais, porque são muitas, mas eu espero que sim. Então, Lucas, quem é o nosso convidado neste episódio? Tudo bem, Madaloso? Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista aí para falar sobre a relação entre economia e filosofia. E o nosso entrevistado é o Thiago Barreira. Ele é diretor fundador do Instituto Ágora Perene, pós-graduado em filosofia pela Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro, e graduado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro também. Ele exerce as atividades de consultor e analista de dados para o setor privado e já atuou na atividade de jornalismo. Escreve regularmente sobre os tópicos relacionados à economia, filosofia e cultura. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os demais ouvintes desse podcast. Eu fico muito feliz pelo convite para essa edição e contribuir para esse debate sobre economia e filosofia, que é um tema importantíssimo para os dias de hoje. Obrigado por aceitar esse convite. Né? Exato, a gente te agradece aí por tirar um tempo aí do teu domingo. A gente está gravando no domingo de Ramos, então te agradece aí para falar um pouquinho com a gente sobre esse tópico. E a gente vai começar exatamente com uma pergunta genérica sobre o tema aqui da entrevista, que é: por que um economista ele deveria estudar filosofia? Né? Afinal de contas, principalmente de uns tempos para cá, a gente vê assim, a ciência econômica é uma ciência que envolve técnicas matemáticas, da estatística e tudo mais, né? Então, por que o economista deveria buscar uma formação, ou pelo menos ler, né? E ter um treino na filosofia? É uma pergunta realmente interessante. E qual a importância da filosofia para os economistas? E eu noto o seguinte, né? Antes de começar respondendo essa pergunta, eu quero mencionar um pouco, né, das atividades que eu tenho desenvolvido. Como foi mencionado já, eu tenho formação em economia e eu exerço atividade na parte de análise de dados e consultoria. E, em paralelo a essas atividades de consultor e analista de dados, eu venho, ao longo dos últimos 10 anos, me dedicando a estudos e leituras no campo de filosofia e humanidades. A filosofia da ciência foi o tema de investigação e de trabalho da minha pós-graduação. Atualmente, desenvolvo e organizo um centro interdisciplinar de estudos no Rio de Janeiro, onde são publicados ensaios, reflexões sobre o tema de filosofia, economia e cultura, o Instituto Ágora Perene. Agora, voltando a responder a sua pergunta, do ponto de vista meu, da minha experiência pessoal, né, ao longo de todos esses anos, acompanhando de perto e tendo contato com pessoas envolvidas nas duas áreas de filosofia e economia, sempre me chamou a atenção pela imensa dificuldade, do ponto de vista da linguagem, em tentar aproximar as duas áreas de humanidades e da economia quantitativa, né? Aparentemente são dois mundos totalmente diferentes e incomunicáveis. Uma das lembranças que eu tenho, né, da época de graduação é de um professor de introdução à economia. Ele era um professor bastante rígido, daquele que gostava e que fazia questão de incorporar aquele estereótipo típico de que é o terror dos alunos, né, sabe? Eu lembro uma vez, uma aula, né, em que ele encheu o quadro de equações e fórmulas matemáticas. No final da aula, ele tinha uma aluna que estava perplexa, né, assustada com o conteúdo. Assim, né? Então, ele se virou para essa aluna, né, e fez o seguinte comentário: tá vendo? Economia é isso. Não é o que esse povo das letras aí estuda aí, não.
Então, a gente vê muitas anedotas na profissão nesse sentido, da economia como sendo uma disciplina difícil, né? E os economistas se orgulhando dela de ser uma economia difícil, né? E justamente por ela ser difícil, ela seria superior às outras áreas das ciências humanas, né? Que seria superior ao direito, à administração, ciências sociais, né? Que eles se orgulham da linguagem matemática ser mais precisa, racional, hermética, e o poder e prestígio, né, da economia como ciência vira justamente desse hermetismo da linguagem matemática, né? E, em contraponto a isso, a linguagem literária das humanidades seriam mais obscuras, pouco confiáveis, alvos de sofismas, né? Mas eu noto o seguinte, Lucas, o mais irônico disso tudo é que justamente a economia, que é a ciência humana que mais se arroga de ser precisa, racional, e que mesmo com toda essa complexidade quantitativa, com esse rigor metodológico, ela é justamente aquela ciência em que os profissionais da ciência mais divergem entre si. Como se diz até aquele ditado famoso, né? Um economista, muitas cabeças, né? E tudo isso tem relação com um ensaio recente que escrevi, da grande dificuldade que os economistas têm, hoje em dia, de interpretar qualitativamente a realidade, de forma consistente e unificada, mesmo diante de grande volume de dados precisos e mesmo com a metodologia que eles têm à sua disposição, né? Eu tenho alguns exemplos assim, factuais, né? Por exemplo, discussões a respeito se o aumento da taxa de juros combate a inflação, né? Há alguns economistas que são a favor e outros que são contra, como no caso desses defensores da MMT, da Modern Macroeconomic Theory. E tem outras discussões a respeito de se a poupança alta produz crescimento e investimento. Há alguns economistas que dizem que a poupança e a restrição de consumo gera investimento e crescimento, sim. Mas você tem outros economistas que vão dizer o contrário, que você deve poupar menos e consumir mais, e que é isso que faz girar a roda da economia, né? Então, você tem múltiplas divergências, né, nesse sentido. Para cada uma dessas questões, você tem escolas de pensamento diferentes, cada um com uma visão específica, com um enfoque específico, cada uma orientada segundo uma metodologia, cada uma orientada segundo uma hipótese específica, cada uma orientada segundo um recorte específico do comportamento humano, né? Então, a gente nota que, se o rigor metodológico da ciência econômica em muito progrediu nas últimas décadas, né, oferecendo aos alunos dos atuais programas acadêmicos o acesso ao mais sofisticado ferramental técnico para predição e análise, a economia, por outro lado, evoluiu muito pouco nessa dimensão hermenêutica e interpretativa de seu lado de ciência social, né? A verdade é que a atividade de investigação científica depende não só do rigor, do cálculo, ela não depende só do raciocínio matemático, ela depende da reflexão, da intuição, do todo da realidade, né? De você ter essa capacidade de formular problemas e questões adequadas e orientadas segundo esse todo. E essas questões irão direcionar todo o seu raciocínio lógico a posteriori, né? E isso é o que eu noto que os economistas hoje carecem em sua formação, né? E o estudo da filosofia ele é importante justamente nesse sentido para o economista. O estudo da filosofia ajuda a formular, organizar problemas. Ele ajuda a formular questões, a potencializar, assim, o elemento intuitivo e reflexivo do pensamento, né? A pensar problemas e soluções de forma mais rica, organizada, estruturada. Uma investigação filosófica cuidadosa também ajudaria a depurar e desfazer muito dos equívocos de conceitos, de hipóteses empregados hoje em dia na economia, e ajudando a criar um ambiente de investigação orientada segundo o todo da realidade e menos sujeita a divergências e divisões subjetivistas de escolas, né? Que cada uma recortando a realidade segundo aspectos parciais e ideológicos da realidade, né? E vejo que só a filosofia, essa ciência milenar de 2.500 anos, que foi inaugurada lá atrás por Sócrates, na Grécia Antiga, só ela é capaz de fazer isso, porque ela é uma disciplina de natureza interdisciplinar, considerada a rainha de todas as ciências, de onde todas as demais ciências se ramificaram, né? E somente a filosofia seria, nesse sentido,
capaz de restaurar a linguagem econômica de forma plena, melhor capacitada, melhor adequada para expressar o todo da realidade, né? E somente a filosofia pode fazer isso, né? E restaurar esse senso de medida da realidade e da natureza humana. E somente tendo essa visão realista do todo do homem, na sua dimensão moral, antropológica, cultural, aí sim teríamos um guia seguro e confiável para a interpretação econômica. É uma analogia que pode ser feita, é uma imagem de uma pintura para as peças de um quebra-cabeças, né? Somente você tendo essa visão da pintura, do todo, só assim você consegue melhor mapear, organizar, categorizar todo o processo de investigação científico, nesse sentido. Tem mais uma coisa que eu acho que seria interessante observar. Qualquer análise econômica, ela se baseia em pressupostos filosóficos implícitos, né? Por exemplo, sei lá, a nossa identidade como pessoa ao longo do tempo, a gente permanece a mesma pessoa ao longo do tempo. Isso foi questionado, por exemplo, por David Hume, né? Ele disse que não tem como saber se a gente permanece a mesma pessoa ao longo do... Né? Então, isso é um pressuposto filosófico, que todas as ciências, elas já partem, né, com esse pressuposto implícito, e muitos outros, né, como as leis da lógica, por exemplo, né? A própria atitude antifilosófica e antimetafísica que a gente hoje vê em muitos cientistas, economistas positivistas, né? Isso é também uma atitude filosófica, né? Exato. Ela foi herdada... Dizer que filosofia... a afirmação, eu acho que a filosofia não serve para nada. Isso é uma afirmação filosófica, né? Exatamente. Você está se refutando ao afirmar isso. Exatamente. O interessante é que, a meu ver, essa separação, né? Porque é preciso sempre... Eu dou aula de ciências sociais para alunos de administração e economia. Né? E tem uma aula lá que eu dou sobre Adam Smith, que eu digo assim, olha, o Adam Smith, que é considerado o fundador da ciência econômica moderna, né, antes de escrever Riqueza das Nações, que é supostamente a obra fundadora da ciência econômica moderna, ele escreveu um tratado de filosofia moral, né, que é a teoria dos sentimentos morais. E tem hoje, né, até hoje se faz uma discussão sobre a relação entre essas duas obras. Mas o fato é que a separação entre economia e filosofia, ela nasce, né, de uma corrente filosófica, inclusive, que é o utilitarismo, né? E que deu aí como base essa ideia do homus economicus, né? Ou seja, o ser humano faria escolhas apenas visando, né, a maximização do seu bem-estar e tudo mais, né? Aí a pergunta que fica principalmente para quem não conhece ciência econômica, né? Talvez para quem já tem um mínimo de familiaridade com a história do pensamento econômico, essa pergunta é um pouco redundante, mas vale a pena a gente refletir sobre ela, e queria ver um pouco a tua visão. No estudo do comportamento humano, né, na esfera econômica principalmente, é possível organizar uma outra visão que não parta dessa visão ortodoxa, né, que se tornou ortodoxa, que se tornou, digamos assim, o paradigma, ou pelo menos a maior parte dos economistas trabalham com ela, que é do homus economicus? De fato, essa visão os livros de economia adotam bastante esse tipo ideal do homo economicus como pressuposto, hipótese para a sua investigação de ciência, né? E o que seria o homo economicus, né? Seria esse homem maximizador racional de utilidade em suas ações, né? Do homem enquanto ser calculador, né? E que todas as suas decisões estariam submetidas previamente ao cálculo de maximização de felicidade e prazer, né? Isso é muito herdeiro do utilitarismo, de maximização e felicidade do prazer e de minimização da dor e do custo. A economia, de fato, se habituou ao longo de muitas décadas, né, talvez até quase um século, de olhar o ser humano dessa forma, abstraindo dele todas as qualidades e inclinações motivadoras de seus fins, de suas finalidades,
e vendo tudo somente segundo a dimensão do cálculo racional de maximização dos meios, né? Existe uma economista hoje que muito critica essa visão do Homo econômico, que é, na prática, uma visão reducionista da economia. Essa economista é a economista de Chicago, chamada Deirdre McCloskey. Ela escreveu uma série de obras tentando reaproximar a ciência econômica moderna da ética e da filosofia moral clássica, e tentando dar um enfoque mais humano e mais qualitativo para a ciência econômica. A McCloskey, ela vai criticar esse reducionismo do Homo econômicos, e ela vai dar um nome específico para essa crítica, vai se chamar economia do prudence only, ou seja, a economia da só prudência. Eu já vou entrar em detalhes depois sobre o que isso significa, mas antes eu devo salientar alguns pontos importantes. O cálculo racional, embora ele seja realmente importante, um fator importante no processo de tomada de decisões humanas, ele não é o elemento mais decisivo para as escolhas humanas. A McCloskey vai argumentar isso. Ela argumenta que as decisões humanas elas não são tão orientadas segundo o cálculo numérico, mas sim segundo a linguagem, através de narrativas, né? Então, a linguagem humana e a narrativa têm um papel importante nesse sentido. As narrativas literárias importam para as tomadas de decisões. Estudos recentes, né, da neurociência confirmaram que a narrativa possui um elemento crucial na fixação da memória, né? Narrações bem contadas ativam campos do cérebro ligados a emoções e permitem fixar melhor imagens e experiências na memória. E são essas imagens fixadas que norteiam todo o processo de deliberação e de decisão humana. E assim foi o papel da narração ao longo de todas as civilizações humanas, né? Em poesias, na literatura, na mitologia, contos narrados que constituíam o repositório de memória coletiva de uma cultura, que transmitiam modelos ideais de homens a serem imitados e seguidos, né? Você tinha, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha as poesias épicas de Homero. Você tinha no mundo hindu os feitos, as epopeias do Bhagavad Gita e do Rig Veda. No mundo cristão, você tinha as narrativas, né, dos santos e dos mártires, né? E no mundo capitalista moderno, nós temos as narrativas das biografias dos empreendedores, né? Então, todo indivíduo humano ele age conforme modelos narrativos de homem ideal, né? Imitando feitos e ações de heróis contados em histórias, em sagas, né? Então, a narrativa literária ela fornece assim modelos ideais de homens heróicos a serem imitados, emulados, copiados, né? E esse homem heróico ele se distingue do homem comum, né? Porque ele possui certas qualidades da alma que os inclinam a praticar ações excelentes e louváveis. Essas qualidades da alma, essas inclinações da alma, segundo a ética clássica, elas são chamadas de virtudes. Esse conjunto de qualidades, de ações virtuosas, que são praticadas habitualmente pelos heróis, esse conjunto de qualidades, né, elas são denominadas também de caráter, né? A ética clássica chama de ethos, né? Então, temos modelos distintos de ethos e de caráter. Então, temos diferentes tipos de almas virtuosas, diferentes qualidades de almas virtuosas que os homens, ao longo de toda a história, buscaram aspirar. Então, quando vemos heróis homéricos na Ilíada buscando a glória eterna através de lutas e de ações corajosas, nós estamos diante de um caráter guerreiro, aristocrático, né? Quando vemos, por exemplo, modelos de caráter exaltados, por exemplo, pelos filósofos estoicos, de autodomínio, moderação de sentimentos, de contemplação passiva da natureza, nós estamos diante de um caráter ascético, monástico, né? Então, ao todo, a ética das virtudes define as ações humanas segundo 4 virtudes, né? Ou 4 potências da alma inclinadas para o bem, né? Então, essas seriam as virtudes cardeais, né? E seriam 4.
A primeira seria a coragem. A segunda seria a moderação, a temperança. A terceira seria a prudência. E a quarta seria a justiça. Posteriormente, pela escolástica cristã, seriam adicionadas mais 3 a essas 4 virtudes cardeais, formando 7. Essas 3 seriam as virtudes teologais, que seria a fé, a esperança e o amor. Então, o que a gente vê na ciência econômica? A ciência econômica, ela tenta isolar na sua ciência apenas uma qualidade da ação humana, só a virtude da prudência. Então, é isso que a McCloskey chama de prudence only, só a prudência. Então, você vai ver a ciência econômica pegando só a prudência para explicar as decisões humanas e vai jogar fora todas as demais 6. Então, é nesse sentido que se insere a importância do ensino da ética das virtudes no estudo da ciência econômica, né? Porque jogar fora as 6 virtudes e isolar a prudência, isso vai gerar uma série de problemas de análise. Porque a economia mainstream, quando fala do Homo economicus, ela, no fundo, ela diz respeito só à maximização prudente dos meios em relação aos fins, de qual seria o melhor meio para ser utilizado segundo determinado fim. Então, ela só fala da prudência nas ações, né? E ela nada fala sobre as escolhas dos demais fins, né? Que isso depende das outras virtudes, né? Então, em outras palavras, a economia busca entender aquilo que o homem quer e pode obter de maneira prudente, mas nada diz sobre aquilo que o homem quer ser, né? E o que o homem quer ser? Ele não quer ser só prudente. Ele quer ser corajoso. Ele quer ser fiel aos seus amigos. Ele quer, que seria a fé, né? Ele quer ser confiante com o futuro, que seria a esperança. Então ele quer, em resumo, ele quer ser bom, ele quer ser virtuoso, ele quer ser aquilo que o mais plenamente realiza enquanto ser humano, que é a felicidade. Ele é inspirado por narrativas culturais, e a partir delas que ele aprende a buscar e entender o que é a plenitude humana. Seja imitando as virtudes de Aquiles, seja imitando as virtudes de Odisseu, né? Seja imitando as virtudes, hoje em dia, de Elon Musk, né? Então, toda a utilidade que ele obtém dos meios prudentes, né, está a serviço da busca desse bem final, que é o modelo de virtudes e de caráter que ele quer ser, né? Então, em verdade, quando visto segundo a ética das virtudes clássicas, esse Homo economicus, que é o homem prudente, formulado segundo a hipótese científica, isso é uma impossibilidade lógica, porque é um argumento circular, né? Porque o Homo economicus, ele acredita que o único fim humano possível a ser buscado é a satisfação do próprio ganho prudente, né? E o próprio ganho prudente, a acumulação, isso consistiria ele mesmo no fim, né? No fim em si mesmo. Mas toda busca de ganho, ele visa como fim algo que está além do próprio ganho, né? Então, o caráter virtuoso, ideal humano, seria isso. Eu quero ser rico, mas não por causa da riqueza em si, mas porque eu quero ser corajoso, igual ao Elon Musk, porque eu tomo ele como um modelo de herói para mim, né? Então, ao contrário do que tenta fazer a economia, toda ação prudente de escolha racional econômica não pode ser isolada de outras virtudes éticas, como a coragem, a temperança, o amor, a esperança. Toda ação humana possui como qualidades uma combinação de 2 ou mais virtudes. É como uma paleta de cores. Então, coragem somada de esperança produz ação empreendedora. Então, somente a virtude da prudência, ela não pode explicar, por exemplo, o que levou Bill Gates a abandonar o curso de administração que ele fez em Harvard para fundar uma empresa de garagem, né? Então é isso. A cultura moderna, como a nossa, que assume como heróis os grandes empreendedores, ela atribui valores éticos, né, que não se limitam somente aos valores da prudência, né, que são todas essas demais 6 que foram listados, né. E então, a ética das virtudes tem essa função. Ela é relevantíssima para estudar e conhecer esses fenômenos sociais, né. Somente a ética combinada da economia ela pode fornecer um estudo mais completo da ação humana, que envolve não somente a escolha dos meios econômicos, mas também dos fins morais, dos fins ideais, de caráter, de virtudes. Só complementando um pouco
esse tópico, duas perguntas, uma mais ou menos rápida, que seria, além da McCloskey, haveria outros economistas trabalhando com esse tipo de abordagem, né? Se há, quais seriam? E a outra fazendo um pouco o advogado da outra parte, né? Daqueles que defendem esse modelo mais reducionista, diriam assim, olha, o modelo reducionista tem o seu valor não na sua capacidade de descrever o comportamento humano, mas de ser uma abstração útil, né, para compreender e conseguir chegar, digamos assim, a algo parecido daquela que é o modelo para as demais ciências, né? Principalmente quando a gente entra nessa concepção da ciência moderna, que é a física, né? Ou seja, a capacidade de prever, de antecipar fenômenos. Então, o Homo econômicos teria muito mais um valor heurístico, né? De uma abstração útil para entender a realidade, do que uma compreensão, né, dessa realidade em termos de descrição e análise e explicação compreensiva, né? Isso os economistas diriam, não, isso fica para as demais ciências sociais, né? Então, no meu caso, eu sou sociólogo, vocês explicam lá como é que por que o sujeito escolhe, né, ter uma, digamos assim, uma menor aversão ao risco, né? E a gente trabalha aqui com, digamos, a partir de uma dada preferência revelada, vamos colocar, né, dessa forma, a gente vê quais seriam a tendência do comportamento, e isso serve para explicar, né, criar modelos. Como é que se responde a isso? Mas antes, eu sei que ficou um pouco longa essa segunda entrevista, mas se tem outros economistas também trabalhando com essa ideia. De economistas do campo mainstream, realmente, o que eu conheço hoje em dia, dessa formação especializada de economia, é a McCloskey. Agora, eu poderia citar outros que não são exatamente economistas, mas que já escreveram escritos recentes sobre economia. Por exemplo, Alain Perrefit, que escreveu até aquele célebre livro A Sociedade de Confiança. Então, ele tenta fazer uma explicação do desenvolvimento econômico sob a perspectiva também do caráter ético também, né, a partir de um ethos da confiança. Então, os principais seriam, eu listaria esses dois, nesse sentido. Agora, respondendo à sua segunda pergunta, realmente, do ponto de vista heurístico, né, o Homo econômicos ele ajuda a interpretar certos fenômenos, né, de dimensão exclusivamente econômica. Então, você vai ter, por exemplo, questões ligadas à explicação de fenômenos como inflação, fenômenos ligados à economia do trabalho, de desemprego, o que explica o mercado de trabalho apresentar certas dificuldades de contratar certos indivíduos e outras não, né? Do ponto de vista da tomada de decisão, por que certos grupos minoritários são excluídos do mercado de trabalho, né? E então essa teoria do Homo econômicos, da racionalidade econômica, ajuda a explicar por que existem ainda certas dificuldades, né, de inserção em certos grupos no mercado de trabalho. Será que é por falta de qualificação? Será que é por falta de capital humano, né? Então, são questões realmente relevantes, né, do ponto de vista para analisar esses fenômenos econômicos. Agora, existe um certo problema nesse sentido, Lucas, quando a economia começa a tentar invadir outros campos de conhecimento e tentar explicar fenômenos como, por exemplo, históricos, fenômenos de natureza política. Então, nas últimas décadas, surgiu bastante uma discussão da economia institucional. Então, ela tenta explicar a evolução de certas instituições sociais sob a perspectiva da maximização racional, né, do Homo econômicos. Eu acho que é aí que começa a falhar essa análise, porque uma análise mais detalhada do que explicaria o surgimento de certas instituições históricas
do desenvolvimento de certas instituições políticas, de direito, legais. Isso já não basta mais somente o estudo da prudência, da maximização prudente do homem econômico. Você precisa ter um entendimento mais completo do ser humano no seu sentido cultural, antropológico e ético, no sentido geral. Então, nós vemos muitos economistas falando várias besteiras, tanto do ponto de vista da economia institucional, do ponto de vista da história econômica. Então, são economistas que, na verdade, carecem bastante dessa formação humanística e tentam usar como ponto de partida a heurística reducionista da sua ciência. Eu acho que aí começa a falhar nesse sentido. Então, em resumo, seria isso. A economia como ciência ela funciona para explicar certos fenômenos de natureza especificamente econômicas, mas quando tenta explicar outras questões que estão fora do seu escopo, aí começa a falhar nesse sentido. Eu lembro de um vídeo logo um pouco 2 ou 3 dias antes da guerra, do início da guerra, da invasão à Ucrânia. Eu vi um vídeo de um youtuber, né, não sei se acho que era um economista alemão, provando assim por A e B, né, por A mais B, pela teoria dos jogos, que a guerra não ia acontecer. Provando assim cientificamente. Não vai acontecer, porque os agentes racionais maximizam isso e aquilo, e aí não é do interesse dos agentes que essa guerra aconteça, né? E aí é justamente, né, isso, né? Eles não levam em conta, nessa análise absolutamente reducionista, não levam em conta outros fatores que motivam as ações humanas, né? E também porque, né, sei lá, o dilema do prisioneiro, por exemplo, quantas vezes a gente vê que não se aplica à realidade, né? E outras coisas, né? Também, sei lá, a economia ela pode explicar, né? Por que as pessoas ela não pode explicar isso, né? Por que as pessoas preferem ouvir, né, Anitta ao invés de Vivaldi, né? Por exemplo, tem uma demanda maior por músicas da Anitta do que, né, por obras do Vivaldi, né? E eu acho que a economia ela é muito eficiente em mostrar não o porquê disso se dá, mas simplesmente fazer uma descrição meramente quantitativa desse aspecto, né? Eu acho que foi muito preconceito da tua parte dizer que a Anitta é uma compositora de menor valor do que o Vivaldi. Eu acho que gosto é relativo. Claro. Claro. Então já essa é exatamente a terceira pergunta. A ciência ela é a economia ela é uma ciência meramente descritiva, né, no sentido de que ela vai descrever, por exemplo, sei lá, nesse meu exemplo, descrever quantitativamente a demanda pelos discos da Anitta em comparação à demanda pelos discos de Vivaldi, por exemplo, e mostrar as flutuações que vão ocorrer no mercado, né, caso haja um aumento da oferta de um ou da demanda, né, por algum desses dois tipos aí diferentes de produtos, ou ela também, além de tudo, uma ciência prescritiva, né? Sei lá, ela pode em algum momento querer dizer que as pessoas, né, como aparentemente o Lucas Zambuja quer, né, elas devem escutar mais ainda Anitta e menos Vivaldi, né? ou ambas, né? A ciência econômica pode integrar ambas as perspectivas. Como é que é? Qual a tua opinião? Eu diria que ela é um pouco das duas. Essa dicotomia entre ciência descritiva e prescritiva, isso é um legado do pensamento positivista na ciência econômica. Ela foi muito explorada, principalmente pelo economista Paul Samuelson. Então, ela tenta isolar a economia de todo o juízo de valor moral e normativo, e criar uma separação nítida entre economia e ética. Então, a ética vai estudar uma coisa e a economia vai estudar outra. Mas, como foi demonstrado, essa cisão entre ética e ciência ela prejudica e atrapalha bastante a análise da própria ciência enquanto ciência descritiva, principalmente da ciência econômica. Porque toda ação humana ela possui uma natureza moral, porque ela visa um bem. Então, ela pressupõe não somente a escolha de bens econômicos e materiais neutros, mas também a escolha de valores morais e de fins, né? Daquilo que é mais valioso enquanto modelo de caráter humano. Então, se eu estabeleço a seguinte pergunta: poupança gera crescimento? E se eu disser
que a autodisciplina financeira ela é crucial para isso, eu estou fazendo um juízo que é simultaneamente econômico e moral, né? É moral por quê? Porque a autodisciplina ela é uma virtude. Ela é uma virtude da temperança. Então, é uma qualidade da alma que inclina pessoas a isso, né? Mas isso também pode ser dizer que a autodisciplina é crucial para gerar poupança. Dizer isso também é um juízo descritivo econômico, porque a autodisciplina e poupança maior ela tende a diminuir a taxa natural de juros de uma economia. Ela diminui o custo de capital e potencializa o investimento, né? Chega a ser até curioso isso, porque vemos no noticiário econômico dos jornais, né, todo um jargão econômico científico recheado de juízos morais, né? Disse assim: o governo deve pregar contenção de gastos, o governo está sendo perdulário com o dinheiro. Então, vemos que até mesmo olhando a realidade da prática da ciência econômica como de facto, né, os próprios economistas hoje que pregam o rigor científico, eles não conseguem ser 100% descritivos o tempo todo em suas análises, né? A ética, nesse sentido, sempre foi e nunca deixará de ser essa fonte a priori de ideias econômicas. Ela sempre vai ser esse repositório de narrativas, de conceitos e de hipóteses que vão nortear todo o processo de raciocínio, de argumentação científica econômica a posteriori, né? Então, eu diria em resumo, então, que nem a ciência deve ser 100% descritiva, assim como nem a ética deve ser 100% normativa. Porque você também tem outro lado. Há quem defenda uma concepção de normatividade humana totalmente desprendida da natureza humana, né? Então, o Kant ele vai seguir essa linha ao pregar a moral enquanto puro dever ser, né? Abstraído, dissociado de todas as inclinações e instintos naturais do ser, né? Então, você vai ver, por exemplo, o marxismo, ele vai seguir muito essa linha da moral kantiana. Por quê? Porque ele vai pregar uma concepção de homem novo, totalmente solidário, sem propriedades, né? Então, toda a sua praxis teórica e econômica, ela vai em direção a isso, né? De promover esse ideal de homem coletivo através da coletivização forçada dos meios de produção para erradicar esse egoísmo natural, né, individual dos indivíduos, né? Então, trata-se, nesse sentido, de uma concepção de moral descolada totalmente da natureza humana, né? Totalmente descolada das inclinações, instintos naturais do ser humano, do amor a si próprio, né? Então, esse amor impessoal, desinteressado à humanidade, por mais belo normativamente que seja, isso é algo que não se coaduna factualmente com a natureza humana. Os clássicos não entendiam dessa maneira a ética, né? Então, eu diria em resumo, então, que tanto a economia quanto a ética, as duas devem estar fundadas numa concepção realista de natureza humana, desprendidas de todas as idealidades subjetivas ideológicas. Então, isso, a filosofia e a ética clássica, baseada no estudo das virtudes e no senso de medida do que o homem é capaz de ser naturalmente, ela tem muito a nos ensinar nesse sentido, né? Uhum. E a economia moderna, ela busca um crescimento econômico meramente quantitativo, sem levar em conta a qualidade desse crescimento, que, no meu ver, não significa simplesmente uma maior distribuição de renda, mas sim também como esse crescimento é atingido, né, em detrimento de quais outros bens ele é atingido, né? Se as pessoas acabam conseguindo preservar uma certa autonomia também, né, autonomia econômica, com esse crescimento, ou ficam dependentes, né, de grandes empresas ou do Estado, enfim, acho que todos essas são fatores que poderiam ser levados em consideração. É possível refundar a ciência econômica, né, se é que a gente pode dizer isso, levando em conta esses fatores? Deixa eu só complementar essa pergunta, que eu acho que é uma coisa interessante que eu tenho visto
em algumas entrevistas do Jordan Peterson, ele falando não sobre desenvolvimento econômico, mas uma ideia que eu acho interessante para essa discussão, que assim, toda escolha, né, e o desenvolvimento é resultado, né, das diferentes escolhas aí que as pessoas dentro da sociedade fazem, né, e como essas escolhas depois são processadas no nível coletivo pelo sistema social, pelo sistema político, né? Mas toda escolha pressupõe uma hierarquia de valores, né? Pressupõe, e até o Peterson fala muito de uma frase do Jung, que diz: tudo aquilo que está no topo da sua hierarquia de valor é Deus, né? É Deus para você. E aqui no podcast a gente tem falado muito sobre isso, né? De como na modernidade a hierarquia de valores vem muito dessa concepção do desenvolvimento apenas dentro de uma visão de que bem-estar é um certo hedonismo, Então, assim, complementando essa pergunta, né, é quase indissociável quando a gente entra principalmente em questões de desenvolvimento, separar economia, né, de filosofia e dessa parte, né, das hierarquias de valores, e agora toda essa questão das virtudes também, né, porque as virtudes, elas pressupõem também uma hierarquia de valor correta, senão você acaba caindo no vício, né, que é o oposto da virtude. Então, só complementando aí a pergunta para trazer mais elementos para a discussão. De fato, né, eu acho que, por exemplo, o iluminismo, enquanto movimento intelectual, né, ao contrário do que atualmente as pessoas arrogam ele de ser, né, ele empobreceu bastante o imaginário humano nesse sentido, reduzindo toda a dimensão da felicidade, dos bens humanos, ao lado material e quantitativo, né? Então, a gente, de fato, vive hoje uma era de grande pobreza, né, espiritual, né? A gente vê, hoje em dia, taxas recordes de suicídio, índices de depressão, de ansiedade aumentando ano a ano. Agora, sobre respondendo essa outra questão, se é possível refundar a ciência econômica levando em conta esses fatores. Eu não diria refundar a ciência como um todo, mas eu diria ser revitalizada ela em suas bases e fundamentos, entende? Assim como as raízes de uma árvore, elas precisam de um solo nutritivo, eu acho que é assim que eu vejo a economia, né? Ela precisa se nutrir daquilo que melhor foi discutido sobre a natureza humana, do que é a felicidade humana, do que é o bem humano, né? E a gente tem isso pronto, a gente já tem uma tradição milenar de mais de 2.500 anos de ética que discute essas questões, né? Então nós já temos isso pronto, já, né? Então isso tudo se torna relevante para ser empregado para o contexto atual da ciência econômica, para discutir os problemas econômicos, né? A gente vê muito, por exemplo, órgãos internacionais, né, que estipulam aos países metas de erradicação de pobreza, de desigualdade, né, como nós vemos, por exemplo, nessa Agenda 2030 da ONU. Mas em nenhum desses documentos a gente vê metas de erradicação do suicídio e da depressão, né? Não vemos nada nesse sentido ser feito, né? E não vemos também nada ser feito hoje em dia para solucionar o problema da crise demográfica e de natalidade que afeta os países de economia mais avançada. Então, sim, essas questões elas devem ser trazidas ao debate econômico, né? Como promover um ambiente econômico capaz de garantir não só o bem-estar material, mas também o bem-estar psicológico, espiritual dos trabalhadores, né? Isso se mostra fundamental. Questões devem ser formuladas nesse sentido. Qual a melhor jornada de trabalho que consiga equacionar tempo de trabalho com o tempo dedicado à família, por exemplo, né? Nós vemos trabalhadores hoje que abrem mão do tempo dedicado à família para se tornarem escravos do escritório, né? Vemos muito isso acontecendo no Japão, um país de taxa de fecundidade baixíssima, com elevada taxa de suicídios, né? E isso causa danos à produtividade a longo prazo, porque isso traz danos à saúde psicológica. Isso causa danos à demografia, porque também adia a decisão de se criar filhos. Então, são questões importantes que precisam ser, sim, trazidas para a discussão econômica, né?
Tu falou solução, por exemplo, né, não se vê nada, nenhuma iniciativa da ONU, por exemplo, em como diminuir o suicídio, né, as taxas de depressão. Se houvesse, eu garanto que seria, né, alguma solução, seria uma pílula mágica, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Não, Mais inclusive é antidepressivo. uma defesa aberta, né, pelo, digamos assim, o suicídio assistido, né, que é a Exatamente. eutanásia. Claro que por trás da Agenda 2030 tem uma raiz malthusiana, né, ou malthusiana, né. A preocupação deles é muito no sentido, inclusive, contrário, né, ou seja, de depopulação, né, de diminuir a população do que aumentá-la, né. Então eu acho que até veem com bons olhos as pessoas, acho não, tenho certeza, ONU, Fórum Econômico Mundial, todo esse pessoal vê com bons olhos as pessoas tendo menos filhos e se dedicando mais né, enfim, consumo e trabalho, né, a vida direcionada basicamente para essa concepção, né, do Aldo Huxley, né, um pouco do Admirável Mundo Novo. E nesse sentido, eu acho que também esse contexto ele vai muito numa direção que acabou virando um pouco o liberalismo, né? Algumas correntes liberais, né, que tendem a enfatizar a dimensão material da vida humana, especialmente do ponto de vista de um bem-estar agregado, né? E nem tanto se preocupando com isso que a gente estava falando da hierarquia de valores, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia discutir é por que principalmente para algumas pessoas, né, isso no senso comum, tendem as pessoas fazerem quase que uma equivalência, né, quase que um sinônimo entre liberalismo e ciência econômica. De onde é que veio isso? Qual é a relação entre liberalismo e ciência econômica nesse contexto que a gente está discutindo? Os dois cresceram, se desenvolveram de maneira paralela uma da outra. Por exemplo, o desenvolvimento da ciência econômica, né, ela muito potencializou o desenvolvimento do pensamento liberal, né, e vice-versa. Isso, sobretudo, aconteceu a partir do século XVIII, com as ideias dos fisiocratas na França e de Adam Smith na Inglaterra, né. Então, o liberalismo, sobretudo na sua vertente mais econômica, ele vai defender a noção de que há uma ordem espontânea social independente da regulação do Estado. Uma ordem social que se organiza, né, antes mesmo que o Estado surja. Que as leis do Estado elas seriam uma consciência a posteriori dessa ordem, e não a fonte e origem dessa ordem, né? Então, o grande legado do liberalismo econômico, pelo menos do liberalismo econômico, foi disseminar e trazer essa ideia na esfera política da ordem espontânea, né? Essa ideia, contudo, não é nova. Nós vemos, por exemplo, em Germe, algumas noções de ordem espontânea na legislação social sendo discutidas, por exemplo, lá atrás por Cícero. Na sua obra Da República, Cícero mostrava que o grande sucesso da República Romana repousava no fato de que as leis do direito romano não foram resultado da ação deliberada de um único gênio, de um único homem de gênio, mas sim do resultado lento, espontâneo, de muitas gerações ao longo da história, de homens que nunca tiveram a pretensão de prever o futuro e nem de considerar a sociedade como algo que se pudesse controlar e abarcar, né? Então, a economia, de fato, e muito incorporou essa noção de ordem espontânea, pelo menos até meados do século XX, quando ela passaria a adotar uma postura mais tecnocrática, intervencionista, com o keynesianismo, né? Então, eu acho que isso, infelizmente, se perdeu, e eu acho que precisaria ser recuperado, como muito bem exposto pelo Hayek na sua obra O Caminho da Servidão. Então, eu acho que o liberalismo econômico, sim, ele possui o seu valor no sentido de dizer que os legisladores e os juízes, eles não são deuses, né? E nós vemos as consequências disso no cenário político atual brasileiro, né? Então, eu acho que entender o que é e o que significa uma ordem espontânea, ela tem como grande valor trazer essa humildade aos legisladores. Então, ela tem muito que ensinar nesse sentido. Agora, isso é um ponto do liberalismo.
Agora, o outro ponto é que o maior problema que eu vejo ele no liberalismo, sobretudo na sua vertente mais moderna, é essa ideia que eu acho que foi muito emprestada pelo existencialismo no século XX, dessa noção sartreana de que o homem ele pode escolher a sua própria essência, né? De que a existência precede a essência. Então não há mais uma essência e uma natureza humana perene, permanente. E se não há mais uma natureza humana permanente, não há mais possibilidade para a fundamentação de uma ciência ética, objetiva universal, né? Então, cada um criaria o seu próprio sistema ético e seu próprio código de valores, e que cada um seja feliz da sua maneira. E isso tudo gera uma série de consequências filosóficas danosas, né? Então, quando a ética se reduz a uma espécie de estética subjetiva de gostos, de caprichos, né, a uma mera afirmação de identidades pessoais, então tudo vira um grande jogo de futebol, né? Então, eu gosto do Flamengo, eu acho isso. Você gosta do Corinthians e acho isso. E nós nunca vamos chegar a um acordo, né? Então, o reino da doxa, né, e da opinião, ela se instaura no debate público, né? Cada um se fecha na sua bolha. E o entendimento consensual do que é verdadeiro, do que é belo, do que é comum a todos, né, ela se obscurece, né? Porque a estética, ela nunca chega a um acordo. Há gosto para tudo. Já a ética chega a um acordo, porque ela não diz respeito a gostos, mas a bens, a virtudes, né? Então, transformar a ética em estética, ela nos impede de enxergar aquilo que o ser humano é e mais precisa. E isso afeta fortemente a nossa capacidade de compreender a realidade e de melhorarmos como seres humanos, né? Então, eu acho que o liberalismo moderno ele tem esse legado negativo nesse sentido. Sim. É uma coisa complicada, até porque, como envolve muitas vezes o debate político mais rasteiro, né, das convicções ideológicas, o debate mais qualificado acaba ficando prejudicado, principalmente porque a gente vive nessa era aí de redes sociais, então, né, tudo é visto como uma tomada de posição política e, né, não existe posições intermediárias, né? Tudo, ou tem que aceitar uma determinada posição num pacote inteiro, ou senão, né, você já está sendo traidor disso, ou sendo aquilo. Sim. Realmente assim, para quem quer refletir sobre ideias, é um caos, né, que a gente está vendo hoje. Sim. A sua opinião, Olavo, exatamente isso. Eu lembro o Olavo dizendo que, né, criticando a religião islâmica, por um lado, pelo histórico de escravidão, e por outro, elogiando pelo alto grau de espiritualidade de certos, vários pensadores, filósofos e místicos islâmicos, né? E as pessoas dizendo, tu tá caindo em contradição, ou tu, né, apoia um lado ou tu apoia o outro, né? Mas não é assim, né? Uma discussão madura, as coisas não são assim, né? Exatamente. A pessoa pode, né, ter opiniões diferentes, assim, o mesmo objeto, né, olhar por pontos de vista diferentes, né? Exato. Indo ainda nessa discussão, a gente pode pensar numa teoria econômica baseada na filosofia clássica, né, sem isso que tu falou da base do empirismo radical ou do kantismo, da filosofia de Kant também, né, que vai ir na outra direção. E caso essa teoria não exista, é possível construir alguma que vá nessa direção do resgate da filosofia clássica? Se formos parar para pensar, a economia como disciplina, ela originalmente já nasceu fundamentada dentro da filosofia clássica, né? Então, um dos primeiros pensadores, por exemplo, a mencionar o termo economia foi Aristóteles, né? Então, o que é economia? Economia vem de oikos e nomia, né? Ou seja, as regras da casa. Então, ela originalmente estava vinculada tanto ao estudo da administração prudente dos bens domésticos, né, da economia doméstica, quanto à administração dos bens públicos,
que seria a arrecadação pública do Estado, a política de gastos, né? Então, a economia, como foi originalmente formulada por Aristóteles, né, enquanto ciência, ela dizia respeito a um campo específico desse estudo da ética, né? E ela dizia respeito justamente a isso, a essa escolha racional e prudente dos meios, né, dos bens econômicos, né? E sendo um ramo da disciplina da ética, ela se inseria justamente nesse grande tronco que é a filosofia antropológica do homem, que foi estabelecida também por Aristóteles, né? Do estudo das potências, das inclinações naturais, das capacidades da alma humana, do elemento volitivo, concupiscível, intelectivo, quais são os principais bens humanos a serem buscados, valorizados, hierarquizados. E como foi mencionado, a economista McCloskey, ela trouxe como grande mérito resgatar essa tradição clássica dentro da economia, né? Ao reaproximar a economia do estudo da ética das virtudes, né? E assim ela trouxe, né, essa série de insights relevantes originais, como essa crítica que ela faz da economia do Prudence Conde, nesse sentido. Que contribuição o distributivismo pode dar à teoria econômica? Porque a gente está falando também, né, para quem não conhece, a gente até teve um episódio que a gente analisou uma das obras referências aí do distributismo, que é o Estado Servil do Hilaire Belloc. E para quem não sabe muito bem, e né, até a conexão com o que a gente está falando, o distributivismo ele pretende, né, ser uma concepção da economia que não está nem no campo, digamos assim, das ideias socialistas e nem no campo das ideias liberais ligadas à defesa mais radical do capitalismo e do interesse individual. Então, assim, qual seria a contribuição? Ou seja, porque muitas vezes quando a gente está discutindo essas coisas, alguém do campo liberal diria, olha, os caras estão esquerdando aí, né? Estão se revelando comunista, né? Aí quando a gente fala do liberalismo, se tiver alguém da esquerda nos dizendo, olha, esses neoliberais. Então, eu particularmente tenho interesse porque representa um pouco uma fuga dessa configuração atual do debate público, né, que tem nos levado aí a grandes problemas que parecem sem solução, além de um lado ou de outro, né, se degladiando e realizando aquela profecia do torturador de 1984, quando dizia, imagine o futuro, né, seria uma bota eternamente espizinhando uma face, né? Então, ou seja, o que o distributivismo pode representar aí para a ciência econômica dentro desse contexto? Olha, eu acho o seguinte, eu até escrevi já há muitos anos um ensaio comparando o pensamento do distributivismo com o pensamento da escola austríaca, né? Acho que está até publicado num artigo meu do Instituto Ágora. Eu faço algumas comparações nesse sentido, né? De fato, ele visa superar, né, essa dicotomia entre esse capitalismo radical do socialismo, né? O distributivismo, né, de fato, ele foi originado pelo pensamento de Chesterton, né, e que, por sua vez, como vocês falaram, né, ele foi muito influenciado pelo pensamento do Hilaire Belloc, né? Ele tende a enfatizar bastante uma economia baseada em laços orgânicos, né, em laços orgânicos e comunitários locais, em contraponto às trocas de um mercado impessoal. Ela também enfatiza bastante uma distribuição igualitária dos meios de produção entre os trabalhadores, né? Que os trabalhadores se apropriem do lucro da sua produção em um sistema econômico baseado em pequenas propriedades e cooperativas, né? Do meu ponto de vista, assim, eu tenho algumas reservas quanto a essa visão comunitarista do Chesterton Belloc, porque eu acho o seguinte, eu acho que é uma tentativa
idealista, assim, de tentar romantizar uma economia de subsistência de autarquia local, né, e sem trabalho assalariado. O que eu acho que vai, assim, em sentido contrário a uma tendência natural de desenvolvimento do comércio e de divisão do trabalho em uma sociedade. Então você vê o Belloc, né, e Chesterton, ele criticando muito, por exemplo, a impessoalidade do mercado. Mas eu acho o seguinte, a impessoalidade do mercado, eu acho que ele é um elemento necessário para sociedades mais complexas, como a gente vive hoje, porque ela envolve um grande emprego de capital de trabalhadores, capital de maneira produtiva e eficiente, né? E, além disso, nem todos os trabalhadores possuem condições de serem empreendedores e de manterem a posse de meios de produção de maneira produtiva e eficiente, né? Porque a atividade empreendedora ela exige, por exemplo, a tomada de riscos, né? Então, alguns vão querer preferir evitar esse risco, né? Alguns vão querer se envolver no trabalho assalariado, alguns vão querer trabalhar para o capital de terceiros. Então, eu acho que assim, não vejo nenhum demérito assim nesse tipo de trabalho assalariado. O que eu acho que, por exemplo, o Chesterton erra um pouco na questão de análise econômica, factual da análise econômica, é que ele acha que há uma tendência natural da economia capitalista dos salários se tornarem salários de subsistência, né? E que isso, numa economia livre, perpetuaria a miséria dos trabalhadores. Eu acho que é uma visão um pouco falsa e que acaba também sendo muito compartilhada pelos socialistas, né? Porque tanto um como o outro acabam incorporando, por exemplo, essa visão da lei de ferro dos salários, né? O que é a lei de ferro dos salários? A lei de ferro dos salários ela foi originada pelo economista britânico Malthus, no início do século XIX. Então, ele assumia uma visão de que os salários do trabalho ele atingem o seu nível de equilíbrio no seu nível de subsistência mínima. Então, qualquer aumento de salário acima desse nível de subsistência tenderá, por exemplo, a aumentar a taxa de natalidade, aumentar o número de filhos que podem ser mantidos e sustentados por um trabalhador, né? E isso faria o quê? Faria, no longo prazo, aumentar a população de trabalhadores, né? Então, o que vai acontecer, então? O aumento da população de trabalhadores aumentaria, no longo prazo, essa oferta de trabalho, derrubando de volta os salários, né, para o seu nível de subsistência. Então, o que vemos, por exemplo, ao longo dos últimos 200 anos de trabalho assalariado, industrializado, nós vemos o seguinte, um contínuo crescimento dos salários reais na economia. Nós vemos, por exemplo, uma expansão da classe média, da sociedade de consumo. Então, não houve de nenhuma maneira essa tendência, por exemplo, à explosão populacional de países de industrialização avançada. A gente vive hoje ao contrário, a gente vive uma crise demográfica, né? De nenhuma maneira vivemos esse cenário de miséria material dos trabalhadores, né? Como vaticinada pelos marxistas, socialistas, pelos distributivistas, né? Então, por exemplo, dados do Banco Mundial, por exemplo, confirmam que índices de extrema pobreza no mundo alcançaram o seu patamar mínimo em toda a história. Então, eu vejo muito isso, assim, a minha visão é que eu acho que a nossa miséria hoje é de outra natureza, assim, a natureza mais espiritual, mas não de natureza material, entendeu? Mas, só complementando, assim, isso é muito focado, muito... eu acho assim, é o central no argumento do Belloc no Estado Servil, né? Que é uma tendência, né, a um processo, tanto o socialismo como o capitalismo levaria a um processo de concentração da propriedade, né? E isso levaria, e por isso o nome do livro, né, a um estado de servidão, né, onde as pessoas... E ao mesmo tempo que há esse ganho de bem-estar, como as estatísticas demonstram, né? Ao mesmo tempo, e aí é um pouco difícil, porque os dados não são, digamos assim, totalmente públicos para a gente conseguir estimar isso, mas a minha impressão é que a gente vive também, principalmente porque boa parte da economia hoje opera sob bases financeiras, né? Um processo de concentração
de propriedades, pelo menos daquelas propriedades, para usar uma terminologia até marxista, né? Dos altos comandos, né? Infraestrutura, telecomunicações, sistema bancário, etc, né? Energia, alimentação e tudo mais, e terra, né? Ou seja, esse não seria também o lado, digamos assim, o lado que a gente poderia aproveitar do distributismo, na tua opinião? Não, eu até concordo. Factualmente, realmente, tem ocorrido uma concentração realmente de propriedades ao longo. Até o sistema financeiro, né, a gente vê uma crescente concentração de oligopólios bancários nesse sentido, né? Então, eu também vejo isso como um problema. Agora, a questão mesmo é a gente ter um entendimento correto das causas disso, né? Da gente tentar fazer uma análise descritiva, né, dessa questão, né? Tudo bem, tem essa questão normativa, né, de que nós devemos combater, né, esses oligopólios, mas como vamos fazer isso, né? Eu acho que a grande pergunta a gente tem que entender as causas que motivam isso, né? Então, um estudo correto, assim, acurado da economia ajudaria a gente melhor compreender essa questão, né? E eu tenho uma questão, assim, que, claro, é difícil estimar porque a gente não tem dados, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho, né, é que as sociedades do passado, elas tinham muito mais pequenos empreendedores, né? E pessoas autônomas. E que eu digo, assim, autônomas, pode ser um microfazendeiro, um artesão, enfim. Por exemplo, a história da República Romana, né, um paralelo interessante, porque no início ela era uma sociedade de pequenos fazendeiros, né, que iam à guerra, né, então eram pessoas autônomas que iam à guerra para defender suas fazendas, enfim. E à medida que o tempo foi passando, né, as fazendas acabaram virando em grandes latifúndios, transformando em grandes latifúndios, né? Os fazendeiros começaram a migrar para cidades, né? E eram pessoas assim, né? A maioria eram pessoas destituídas, né? Que não tinham autonomia, né? Não tinham meios, não tinham, eram dependentes economicamente, né? E aí, né? Isso coincide justamente com a queda da República, o surgimento do Império Romano, né? Me parece, né, isso é uma impressão, eu não tenho assim, dados concretos, que a gente está passando por um processo parecido, e que aí o distributivismo ajudaria também a entender esse processo. O que tu acha disso? Eu acho que o momento atual que a gente vive um sistema econômico hoje que muito se afastou dessa ideia de capitalismo liberal do século XIX. A gente vê recentemente os negócios privados, eles se miscuindo com agências reguladoras do Estado, com burocracias estatais, com órgãos reguladores. Então você vê todas essas políticas que a gente vê hoje, da ESG, por exemplo, são políticas que estão sempre alinhados com governanças de gestão pública, estatal. Então, as empresas hoje em dia elas perderam bastante seu caráter, que era aquele que existente do século XIX, de serem voltadas para o lucro privado. Então, elas são cada vez mais organizações paraestatais, nesse sentido, que perseguem outras finalidades além do lucro, então maximizam outras coisas além do lucro. Então, você tem hoje a ESG, que é isso. Então, você tem uma fusão cada vez maior entre interesse privado e interesse estatal nesse sentido, né? Só para esclarecer o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, ESG é uma sigla ESG, que vem das palavras em inglês Environment, Social Governance, né? Governança ambiental e social, que é toda uma agenda aí das empresas se envolver em questões dessa natureza, né? E não só digamos assim, da maximização de valor dos seus acionistas, né? Tem toda uma discussão, uma concepção, inclusive, ideológica da sociedade, né? E realmente a gente está vivendo muito dessas megas corporações, elas se tornam também agentes políticos, né? E buscam maximizar o seu poder e não só os recursos econômicos. Exatamente. A minha impressão é de que esses ESG aí
uma desculpa esfarrapada para sufocar, né, os pequenos negócios e a concorrência, né, impor mais custos. Concorda com isso? Realmente, e você falou toda a verdade. Eu vejo isso claramente, por exemplo, hoje em dia na indústria automobilística. Você tem... Hoje as empresas automobilísticas não querem mais vender carro popular. É impressionante como eles enxugaram a oferta de carros populares. E com todo esse discurso, esse linguajar da ESG, que carro popular polui mais, carro popular afeta a segurança das pessoas. Então, você tem todo esse discurso, né, de regulação, de proteção, de segurança ambiental, mas que, no fundo, só serve para reprimir a oferta, né, e aumentar os preços de monopólio. Né. São empresas que praticam preço de monopólio, esses oligopólios. E eles precisam de um discurso para legitimar esse monopolismo no debate público. E a ESG vai justamente nesse sentido, porque você impede empresas que produzam carros baratos de entrarem. Elas vão ser punidas, porque são empresas que produzem carros poluentes, que emitem CO2, e só as empresas da Volkswagen elas são as empresas mais competentes de produzir carros limpos. Então, é um discurso que serve para concentrar mesmo o mercado. Uhum. Bom, todos sabemos que quanto mais cresce a economia, mais disponibilidade temos de coisas que são verdadeiramente boas, como, por exemplo, a comida, né? Mais acesso à saúde, saneamento, isso aí é inegável. Por outro lado, o crescimento econômico prolifera as oportunidades de acesso aos vícios, né? Que nunca foram tão disponíveis. Sempre quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu fico louco da cara porque tem um monte de chocolate à disposição e eu fico nervoso, estressado. Porra, não posso, não posso. Eu quero comprar tudo quanto é tudo, né? Ainda mais que eu moro na Suíça, então é cheio de chocolate em tudo quanto é lugar. Então isso me causa um estresse tremendo. Na tua opinião, então, isso é só um exemplo, né? Claro, tem muitos mais vícios e muitos piores, né? De natureza muito pior cujo acesso é facilitado pelo crescimento econômico, né? E na tua opinião, o crescimento econômico dos últimos tempos resultou em um saldo positivo ou negativo, colocando tudo, né, numa balança? Eu acho que isso depende um pouco. Tá bom, a gente precisa contextualizar primeiro essa pergunta. Para que essa pergunta ela possa primeiramente ser respondida, a gente precisa entender o que seria um crescimento econômico, né, enquanto algo vivenciado no dia a dia, na vida de cada um. Só para ilustrar um exemplo, né, eu sou de uma geração nascida no início dos anos 90. Né, eu peguei um país recém-saído da hiperinflação, de uma forte 10 anos, uma década perdida de crise econômica. Né? Então, passamos lá pelo Plano Real, passamos por uma série de choques financeiros no final da década de 90. Os anos 2000 foram uma leve melhoria em relação a isso. Né? Já os anos 2010, de novo, foi novamente um retorno a esse cenário de crise e estagnação que a gente tinha nos anos 90. Então, se for parar para pensar, uma pessoa de 30 anos hoje, né, que é a minha idade, né, nascida no início dos anos 90, ele vivenciou só 1/3 da sua vida em um ambiente de contínuo crescimento econômico, que foram os anos 2000. Os outros 2/3 foram de estagnação, de crise. Né? Então, se for para a gente somar, nós passamos por 2 décadas perdidas de desemprego elevado, né, de recessão. Então, se formos parar para pensar, o crescimento econômico dos últimos 30 anos não foi essa grande coisa no Brasil. Né? E nem por isso, por exemplo, o acesso a esses vícios, né, essas patologias sociais, né, proliferação de drogas, homicídios, todos esses transtornos psicológicos, destruição de ambientes familiares, nem por isso essa crise moral que a gente vive deixou de ser forte por aqui. Né? Então, do meu ponto de vista pessoal, o que eu observo é o seguinte: o crescimento econômico ele possui o seu valor, ele deve sim ser buscado, mas, sobretudo, para países de médio desenvolvimento, como o Brasil. Então, eu vejo o seguinte: eu acho que há um potencial muito grande subaproveitado no Brasil, em termos de subutilização de recursos econômicos, né? Subutilização da sua riqueza natural, do seu estoque de trabalhadores, do seu capital humano. Ainda temos muito
para chegar nos níveis de rendimento e riqueza, renda per capita dos países como Portugal, Espanha, França. O crescimento econômico para um país continental como o Brasil é algo crucial assim, para que ele realize o seu sentido e vocação enquanto país respeitado e bem posicionado no mundo, né? Então, é preciso que haja importantes reformas econômicas nesse sentido que potencialize o desenvolvimento econômico nesse sentido, né? Eu acho que não podemos mais continuar sendo sempre o país do futuro, né? Então, voltando à sua pergunta, né, se o crescimento, no seu sentido histórico, né, de longo prazo, ele tende a trazer um saldo positivo ou negativo, eu diria o seguinte: depende da situação do país. Por exemplo, para países desenvolvidos, né, como você mencionou, né, que você mora na Suíça, realmente priorizar o crescimento econômico e se focar exclusivamente no discurso de progresso material não faz o menor sentido, né, porque já são sociedades já maduras, já com níveis elevados de consumo, né. Agora, quando a gente fala... Só vai se proliferar a quantidade, os diferentes tipos de chocolates que vão ter disponível no supermercado para eu comprar. Eu vou ficar mais estressado ainda porque eu não posso, né? Porque eu não posso, por causa da minha saúde, enfim. Exatamente. Só isso que vai acontecer. E para países subdesenvolvidos como o nosso, a questão já é um pouco diferente, né? Esse discurso, né, do progresso material, eu acho que ele é importante sim, mas eu acho também assim, ele deve ser harmonizado com outras questões econômicas, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a questão urbanística, arquitetônica. Eu acho que o progresso econômico ele não pode ser destrutivo do patrimônio histórico e cultural de cidades, né? Nós vemos isso que ocorreu em São Paulo, né? Ele apagou a sua memória colonial com os pigões e arranha-céus, né? Mas vemos o contrário acontecendo em outras cidades, por exemplo, Salvador. Salvador conseguiu harmonizar a modernidade dos arranha-céus com a sua tradição arquitetônica no centro, né? Então, o progresso econômico ele deve se dar de forma orgânica com as tradições e com o passado, né? Então, eu acho o seguinte: o fato de sermos um país atrasado em matéria de desenvolvimento econômico, eu acho que, por um lado, isso nos dá algumas vantagens, né, em relação aos países desenvolvidos nesse sentido. Porque temos a oportunidade de nos desenvolvermos evitando os erros desses países, né? Então, temos a oportunidade de criar um desenvolvimento econômico harmonizado com as nossas tradições e com os nossos valores culturais, né? Um exemplo disso, o Japão. O Japão fez isso com a restauração Meiji, né? Ele incorporou o melhor da tecnologia do Ocidente sem abrir mão dos seus valores culturais e morais, né? Tornando o país único que ele é hoje, né? Então, o que a gente tem no Japão hoje? O Japão hoje tem instituições estáveis, é uma sociedade que venera a sua história, seus ancestrais, né? E é o contrário do que aconteceu, por exemplo, na França, que teve um progresso totalmente conturbado, baseado na destruição de instituições, desrespeito à sua história, né? Então, eu vejo que algo semelhante ao Japão, ele precisa ser copiado para países subdesenvolvidos para o Brasil. Nós fazemos um desenvolvimento, um progresso harmonizado com o melhor que a gente já deixou organicamente na nossa história, nos nossos valores, né? Perfeito. A próxima pergunta, a gente já tangenciou esse tópico, mas eu acho que é interessante conversar mais sobre isso. Normalmente nós ouvimos de ideólogos socialistas e comunistas a crítica sobre os bancos e o capital financeiro. É possível ter uma visão crítica a esse sistema fora dessas ideologias? Somos escravos dos grandes bancos? E se sim, como eles nos escravizam? Essa questão, em parte, ela está muito ligada num velho mito a respeito da economia, né? Ela vem, em parte, daquela ideia de Marx de que em uma economia capitalista, o capital mobiliza trabalhadores e insumos de produção com a finalidade de se autorreproduzir, né? E que o dinheiro compraria materiais de produção, contrataria trabalhadores para gerar lucro e mais dinheiro nesse sentido. Toda a multiplicação do capital residiria na expropriação pelo capitalista do valor trabalho gerado pelo trabalhador, né? Então, todo esse discurso da exploração do capital sobre o trabalho assalariado vem dessa ideia, né?
O trabalhador produz algo de valor e seu produto é alienado pelo capitalista, recebendo um salário de subsistência em troca. Então, o salário de subsistência o obrigaria a continuar trabalhando para o capitalista, constituindo uma escravidão do capital sobre o trabalhador. Em resumo, a lógica capitalista, segundo Marx, seria essa, né? A escravidão de dívidas do capital financeiro, ela é uma outra variante dessa mesma ideia marxista da exploração do capital. Só que ao invés da gente falar da dicotomia do capital-trabalho, a gente fala da dicotomia do capital produtivo e do capital financeiro. Então, o rendimento dos juros do capital financeiro, ele teria essa função parasitária sobre os rendimentos dos lucros do capital produtivo, né? Assim como o lucro do capital tem uma função parasitária sobre os rendimentos dos salários do trabalhador, né? Então, é a mesma ideia para os dois casos, né? No sentido de que é preciso que o capital continue se reproduzindo, que ele extraia excedentes de rendimentos de terceiros, assim como um vampiro, né? Exaurindo eles até o limite, né? E no longo prazo nós teríamos para o trabalhador uma contínua exploração, né? Com salários de fome. E para o pequeno capitalista haveríamos essa contínua transferência dos meios de produção do pequeno capitalista produtor para o grande capitalista financeiro, né? Com a concentração de propriedades, né? Essa teoria da exploração do capital, na verdade, não reflete a economia como ela é e como ela funciona de fato. Porque o juro, o que é o juro? O juro nada mais é do que um preço que sinaliza a escassez de um bem de mercado, né? Ele é uma remuneração do tempo e do risco do capital tomado. Por exemplo, empréstimos de longo prazo que duram maturação de 10 anos, né, que vamos supor que seja direcionado para investir, por exemplo, um projeto de foguete espacial, né, mandar um foguete para o espaço, né. Ele exige, evidentemente, né, esse empréstimo exige um pagamento proporcional de juros, né, maior do que investimentos de curto prazo e mais seguros, né. Por exemplo, você construir uma escola, né. Então, os juros, eles cumprem assim, o papel de sinalizar o preço e o risco do capital, né? De orientar quais são os investimentos mais úteis e os menos úteis economicamente, né? De incentivar o capital produtivo a tomar boas decisões, né? Agora, por outro lado, a análise que o Marx faz sobre concentração de propriedade realmente ela é correta, factual e evidenciada na realidade. Mas eu acho que ela possui causas de outra natureza. Eu acho que ela possui causas que vêm não necessariamente desse mecanismo de exploração do capital, mas externamente, né, de políticas públicas desastrosas, né, que foram praticadas por governos e por bancos centrais ao longo de 2 décadas, né, de bancos centrais que nas últimas décadas subsidiaram artificialmente os juros, né, para baixo com impressão de dinheiro, e ajudaram bancos com dinheiro de imposto do contribuinte, né? Ajudando essa minoria de grandes financistas sob o discurso de que esses grandes financistas precisam ser socorridos porque os bancos são grandes demais para quebrar, né? E, em paralelo, esses mesmos bancos centrais criam normas regulatórias que criam fortes barreiras à entrada de novas empresas, que poderiam competir com esses bancos, oferecendo novos produtos mais criativos, mais inovadores, né? Então, vemos hoje, né, nesses casos, nesses episódios recentes, né, dessa falência generalizada de bancos, né, que a gente viu hoje nos Estados Unidos, hoje em dia, esse Silicon Valley Bank, né, a gente vê o que é o risco moral de premiar grandes bancos, né, que tomam mais decisões, né? E eles vão continuar a tomar mais decisões, né? Uma vez que os governos vão sempre proteger eles da falência, né? Uhum. Então, vemos de fato, por exemplo, outra coisa, né? Em um país como o Brasil, país de fato, a gente vê um cenário em que juros são altíssimos, né? Do ponto de vista de tomada de empréstimos, pelo menos o banco do varejo, né? Isso acaba levando muitas pessoas realmente a aceitarem essa visão de Marx sobre o parasitismo dos juros, né? De que o sistema financeiro é injusto, né? Cobra abusivamente juros, né? O que vemos, na verdade, é um sistema financeiro que necessita profundamente de reformas, né? No Brasil, né? E uma reforma que eu dou exemplo possível de ser criadas, né? Medidas que punam os mais maus pagadores de empréstimos, né?
que reduzam os spreads bancários, né? De modo que os custos de inadimplência dos maus pagadores não recaiam sobre os bons pagadores, né? Uma outra reforma no sistema financeiro que poderia ser feita é criar incentivos à poupança privada interna de um país, né? Criar programas educacionais de conscientização de educação financeira, né? A gente vê, por exemplo, um trabalhador chinês, ele tem uma cultura de poupança e de disciplina financeira forte. Eu acho que isso deveria servir de modelo para o Brasil, né? Um país que poupa mais, ele tende a ter um custo de capital menor e ele ganha uma taxa de juros natural menor. E você consegue juros menores sem precisar que eles sejam reduzidos, né, artificialmente, via impressão de papel moeda, né? E, por último, uma terceira coisa que poderia ser feita é a própria redução do tamanho do Estado e do grau de endividamento público, né? Um Estado muito inchado, né, que gasta bastante com folha de pagamento, de funcionalismo público, ele drena recursos do setor financeiro para o financiamento de gastos públicos estatais, né? Tornando mais escasso o volume de recursos disponíveis para empréstimos ao setor privado e encarecendo o custo de capital para o pequeno empreendedor privado, né? Então, em resumo, eu acho que todas essas três medidas, né, reduzir os spreads bancários, né, incentivar a poupança privada e diminuir o endividamento público do Estado, essas três medidas poderiam contribuir bastante para termos juros menos abusivos e a níveis civilizados no Brasil. Assim, acrescentando um ponto que na tua fala me ocorreu, é que me parece que, de certa forma, quando a gente olha não só o Brasil, mas a maneira como as instituições financeiras foram organizadas, né? Na verdade, a gente vive o efeito do que seria uma espécie de economia socialista, né? Ou seja, a gente tem várias instituições que centralizam o crédito, centralizam a moeda, né? Desde bancos centrais. Hoje, né, se questiona até a possibilidade de criar um mecanismo supranacional, né? Nesse sentido. Então, assim, muito dos efeitos que tu está descrevendo, né, que suporiam uma crítica marxista, né, ou seja, o que o marxismo atribui ao capitalismo, na verdade, é o funcionamento, digamos assim, de um sistema financeiro quase socialista, né? Ou um socialismo daquele socialismo fabiano, né? Dos grandes magnatas, enfim. Dá para a gente fazer essa analogia, essa provocação? Não, perfeitamente. Os bancos centrais, eles, ao longo de toda a história, né, eles tiveram um papel decisivo em concentrar o setor financeiro em poucos bancos. Antes do Banco Central ser criado, do Fed ser criado nos Estados Unidos, você tinha um setor financeiro altamente pulverizado e diversificado, né? Você tinha uma economia financeira dominada por médios bancos de médio e pequeno porte, né? E você tinha instituições de proteção ao crédito que protegiam os correntistas de eventuais corridas bancárias. Então, havia instituições que eram criadas de maneira pela própria dinâmica do mercado, pela própria demanda do mercado. Havia instituições que cumpriam em parte essas funções que passaram a ser dos bancos centrais, de empréstimos de última instância, de seguros de depósitos, proteção aos riscos de crises, de falências bancárias. Então, havia algo que estava sendo criado nesse sentido. Então, você, com a centralização bancária, você mata essas instituições criadas por uma certa ordem espontânea e você vai criar uma coisa hierarquizada de cima para baixo. Então, os bancos vão passar a seguirem regras de regulações e vão passar a ter exigências de capital mínimo para serem mantidos. E tudo isso vai promover essa concentração bancária, né? E chega a ser até irônico, porque os bancos pequenos, eles deixam quebrar, né? Os bancos grandes, eles nunca deixam quebrar, né? Eles sempre vão injetar recursos, proteger, né? Então, essa foi a nossa história financeira dos últimos quase nossos 100 anos de Fed nos Estados Unidos, né?
Muito se fala, né, se, sei lá, agora aqui a Credit Suisse está, quase quebrou aí, né, e muito, e as pessoas dizem, se o governo deixar quebrar, vai gerar uma crise econômica fortíssima, como aconteceu com Lehman Brothers, por exemplo, a crise econômica mundial, enfim, toca o terror. Qual a tua opinião sobre isso? Tu acha que isso acontece mesmo se o governo não salvar uma instituição, um banco, uma instituição bancária de grande porte, né? O resultado inevitável é uma crise econômica de grandes proporções? Isso tudo que a gente está vendo hoje, né, nesses noticiários, isso tudo é uma consequência de políticas equivocadas feitas décadas atrás. Começou, por exemplo, no início da década de 2000, né, quando o Banco Central americano inflou uma bolha no mercado de ações, que gerou esse mercado de bolhas da internet. Então, desde essa época, você vê esse discurso de que as empresas devem ter recursos injetados para proteger de crise de bolhas estouram. Então, tem sempre esse discurso: empresas são grandes demais para quebrar, o governo tem que injetar. Então, o que a gente está vendo é um círculo vicioso disso, e isso está desencadeando bolas de neve. O governo sempre soluciona esses problemas, sempre soluciona essas crises, inflando novas bolhas, gerando novas crises futuras e criando novos riscos morais, incentivando administradores da gestão bancária a tomarem empréstimos errados de novo, né? Então, no longo prazo, a gente vê uma situação delicada de que isso vai se tornar cada vez mais comum. Bolhas vão se tornar cada vez mais frequentes e empresas vão quebrar mais facilmente e os governos não vão ter mais o que fazer, senão, inevitavelmente, ter que deixar quebrar, porque porque vai chegar um momento que você vai ter que injetar tanto dinheiro que você vai criar hiperinflação, né? Então há um limite de você injetar recursos, há um limite de você injetar papel moeda. Você já vê uma inflação já em alta nos Estados Unidos, uma inflação alta, nunca foi tão alta, em recorde de 30 anos, uma inflação crescendo no mundo inteiro. E os bancos centrais estão apertando a sua política monetária, eles estão aumentando a taxa de juros. E tudo indica que eles não vão voltar atrás, eles não vão reduzir novamente os juros. Eles estão enxugando efetivamente o crédito no sistema financeiro, né? E não há nada que indique que eles vão voltar atrás, né? Então, nesse sentido, há essa possibilidade de que ele acabe que essas falências, né, elas tendam a se tornar mais frequentes por uma questão de que não tem mais como segurar, né? É inevitável. Só fazendo uma pergunta de conjuntura, já que tocou no assunto dessa questão aí dos bancos e das taxas de juros, né? A gente está vendo toda essa discussão, né, para não usar outra palavra, entre o atual governo, né, de extrema esquerda, que assumiu o poder, e o banqueiro central aí, né, esqueci o nome dele, Roberto Campos? O Roberto Campos Júnior, né, eu acho, ou Neto. Neto. Roberto Campos Neto nessa questão. Roberto Campos Neto mantendo essa ideia, né, de juros elevados para conter a questão da inflação, e o pessoal aí do PT munido com essa nova teoria aí da nova, como é a nova economia monetária, uma coisa assim. Né? MMT, né? MMT. Dizendo que, na verdade, tem que ter uma outra visão sobre os juros, né, que imprimir dinheiro não gera inflação, que isso é uma concepção já arcaica. Então, a minha pergunta é, primeiro, tu tem alguma ideia de quem vai ganhar essa queda de braço? E a outra o quão popular essa ideia está ficando, né? Porque eu vejo cada vez mais gente falando sobre essa nova visão, essa nova teoria econômica aí, e gente assim que não é, digamos assim, ideólogos, né? Alguns bem no campo mainstream aí, que são ouvidos, inclusive em reunião em Davos. Né? Como é que tu vê isso?
Eu confesso o seguinte, eu não cheguei a adentrar com detalhes, não cheguei a dar uma olhada exatamente nessa teoria macroeconômica. O que eu vejo assim é por alto, assim, pelo noticiário, assim, por comentários, por colunistas comentando, né? Mas realmente é uma ideia que vem conquistando muitos corações e mentes hoje em dia, principalmente para a política monetária. Mas a gente vê, por exemplo, o Brasil é realmente o país onde prospera as ideias mais heterodoxas possíveis, né? E a minha preocupação é que talvez isso até tenha sido criado num contexto dos países desenvolvidos, que tem esse histórico de estagnação, de crescimento, de juros negativos, e talvez isso faça algum sentido lá. Agora, a preocupação mesmo é que isso sirva para dar legitimidade para se fazer as piores políticas possíveis aqui no Brasil, que a gente sabe que é um país que tem grande fragilidade de estabilidade monetária, nós passamos por vários históricos de hiperinflação. Então, esses discursos, infelizmente, podem soar como música nas mãos de políticos mais populistas. Então, a minha preocupação é que ele acabe se desvirtuando nesse sentido e acabe, em países como o nosso, de um histórico de institucional fraco, de política econômica frágil, né, ele acabe se revertendo para políticas mais loucas, né, mais excêntricas. Né. Antes de partir para a pergunta de encerramento, qual a tua visão sobre sistema de reservas fracionários? Já tem um tempo que eu não acompanho essa discussão, né? Eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto esse debate. Eu acompanhei bastante na época da graduação, já faz bastante tempo, mas eu acho que assim, ela tem o seu papel importante, as reservas fracionárias, porque é uma tecnologia, né? É uma tecnologia institucional, né? Nesse sentido, né? Então, foi uma prática que foi criada pelos bancos centrais. Não dá para a gente manter reservas 100% compulsórias, né? Porque isso acaba afetando a própria dinâmica do sistema financeiro, né? Então, é algo que assim, eu deixaria como uma própria prática legítima nesse sentido. Né? Não há nada que eu vejo de ilegítimo nesse sentido. Agora, a questão são essas reservas fracionárias que são incentivadas, né, pelas políticas estatais. Né? Políticas estatais que mantêm juros artificialmente baixos e acabam potencializando os malefícios das reservas fracionárias. Então, acho que aí que é o grande problema. Você, com dinheiro fictício, né, de papel moeda, ele se multiplicar ainda mais pelas reservas fracionárias, o que potencializa ainda mais os danos de um sistema financeiro e provoca esses mecanismos de bolha artificial de maneira mais potencializada do que seria se não houvesse reservas. Né? Que por um lado eu penso assim, né? Por um lado, né, as reservas fracionárias elas facilitam o acesso ao crédito, né? Provavelmente seria uma economia muito um pouco flexível, né? Se houvesse um sistema de 100% de reservas. Por outro lado, eu penso que me parece assim ser uma espécie de fraude, né? Como algumas pessoas da escola austríaca falam e também contribuem para a inflação, né? Então as duas opiniões me parecem razoáveis assim. O que contribui mesmo para a inflação seria a impressão de papel moeda nesse sentido, o que seria um fator decisivo. Agora, você quer ver um exemplo de uma economia de reservas 100% compulsórias, né? É você comprar o ouro e guardar dentro de um cofre, né? Então, o dinheiro não movimenta, não gira. Os bancos têm esse papel de ser uma instituição mediadora entre tomadores de empréstimo e emprestadores, né? Então, uma das maneiras disso girar, desses empréstimos girarem, é através das reservas fracionárias. Né? Então, o dinheiro parado, 100% parado, ele não gera intermediação, entendeu? O seu dinheiro fica parado no cofre, entendeu? Mas ele não vira investimento, ele não se reverte em investimento produtivo, entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, o sistema financeiro
ele tem esse mérito de possibilitar com que pessoas que não precisam usar aquele dinheiro disponível no momento, dele ser reaproveitado para outros fins, né, enquanto ele estiver parado, né? E ele, claro, você tem que ter mecanismos dele ser resgatado quando a pessoa quiser, né? Você não pode ter reservas, você não pode emprestar totalmente. Você tem que ter uma mínima confiança, né, de que aquele dinheiro que está lá, você pode resgatar ele no momento que você quer, né? Então, nesse sentido, eu acho que o dinheiro não pode ser 100% compulsório, você não pode guardar ele dentro de um cofre, como também você tem que ter esse mínimo de confiança no dinheiro no guardado, de que ele pode ser sacado no momento que você quiser. Uhum. Bom, indo para o final aqui da nossa entrevista, a gente tem uma espécie de tradição, quando a gente faz a entrevista, de pedir para o nosso entrevistado recomendar para quem nos acompanha alguma bibliografia, né? Nesse caso, a gente queria te pedir aí uma recomendação de bibliografia para quem quer estudar ou refletir um pouco mais sobre essas possíveis conexões entre a ciência econômica e a filosofia. Uhum. Eu recomendaria principalmente toda a trilogia de obras da Deirdre McCloskey sobre as virtudes burguesas. São obras valiosíssimas do ponto de vista dos estudos sobre a economia, sobre a ética das virtudes. Ela também fala sobre a história econômica. Ao todo, essa trilogia ela tem 3 obras, né? A Bourgeois Virtues, né, que menciona o papel da ética no estudo da economia. Eu expus um pouco dela nessa discussão de hoje. Tem o segundo livro da trilogia, Bourgeois Dignity, que é uma obra mais de história econômica, né? Ela menciona como a retórica da liberdade e da dignidade burguesa ela contribuiu para potencializar o desenvolvimento econômico, a Revolução Industrial, né, na Europa, né, na Inglaterra. E, por último, a gente tem o Bourgeois Equality, né, a igualdade burguesa, que ela faz uma análise da retórica da igualdade, de quais os seus impactos sobre a ética econômica moderna, né? Quem quiser maiores detalhes sobre essas obras, basta consultar as edições passadas no site da revista Mises, né, que eu escrevi, acho que 2 resenhas, né, sobre essa trilogia, nesse sentido. Ok. A gente queria te agradecer, Thiago, por disponibilizar esse tempo e ter essa conversa que ficou muito boa, muito bacana. Eu, pelo menos, aprendi muito aí e pensei sobre pontos que não teria pensado se a gente não estivesse conversando. E antes de a gente se despedir, eu queria que tu fizesse teu jabá aí, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, o instituto, redes sociais, enfim. Sinta-se livre. Eu agradeço pela disponibilidade também, pela entrevista. É uma honra grande participar desse podcast, né? Como eu falei, né, eu sou o diretor, né, de um centro interdisciplinar de estudos fundado em 2021 no Rio de Janeiro. Nós publicamos também ensaios, reflexões de economia, filosofia e cultura. Nós temos um podcast que nós temos uma sessão de bate-papo cultural. E a gente também realiza também resenhas críticas de obras. Nós organizamos, pretendemos futuramente organizar reuniões de grupos de leitura sobre temas ligados à filosofia e economia. Quem quiser dar uma olhada, basta pesquisar. Temos páginas no Facebook, no Instagram. Temos também um canal no YouTube. Basta procurar Instituto Ágora Perene, né? E temos também o site também, né, na internet, institutoagoraperene.wordpress.com. Então é mais ou menos isso, né? Visitem o nosso instituto. Então tá, muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez e agradecer também quem está nos acompanhando mais uma vez pela audiência, e eu particularmente gostei muito da nossa conversa. E é isso, Madaloso. Palavras finais ficam contigo. Muito obrigado. Eu espero que... eu também gostei muito dessa conversa, achei muito boa, muito produtiva, eu aprendi bastante. Espero que as perguntas tenham sido pertinentes, né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas dizem, alguns professores dizem, perguntas idiotas existem sim, né? Mas eu espero que todos tenham gostado das perguntas e das respostas. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. E muito obrigado pela presença, né? Novamente, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. E então é isso.
Obrigado. Obrigado aí.